Boa noite, pessoal. Então, estamos iniciando a nossa aula de hoje, né, de Direito Previdenciário. Hoje nós vamos tratar da questão específica dos benefícios. Começamos o estudo dos benefícios, né? E o primeiro benefício a ser estudado é a pensão por morte, tá? E vocês vão ver que, em relação à pensão por morte, a legislação seguido ela é alterada, né? Então a gente teve uma grande alteração em 2015 e agora, né, com a emenda constitucional de 2019, a emenda constitucional 103, a gente teve outras alterações, tá? Então é exatamente isso que nós já passamos a estudar imediatamente, tá? Eu vou mostrar, vou compartilhar a tela com vocês, mostrar a previsão e a programação aqui da nossa aula de hoje, tá? Então, vamos aqui, ok? Então, a nossa aula hoje de 8, né, de outubro, tá? Estão vendo aqui, né, os conteúdos que estão aí, tá? Todo mundo enxergando, tá? Então, das Sim, espécies, então, hoje, a pensão por morte, né, é um dos benefícios concedidos aos dependentes. A gente tem um outro benefício, não sei se vocês estão lembrados, qual é esse outro benefício, tá? A pensão por morte, tá? Então, se a gente está falando de pensão por morte, e este benefício é para o dependente, tá? É para o dependente, como nós anteriormente, significa que neste caso precisa haver a morte do segurado, né? Então, de quem que nós estamos falando? Da morte do segurado e que daí os seus dependentes passam a receber a pensão, tá, gente? Então, é a partir daí que nós começamos a estudar, tá? Onde é que nós encontramos o fundamento legal, né? Lá no artigo 74 da Lei 8.213, né? Então, aliás, se vocês observarem aqui na aula de hoje, nós temos a Lei 8.213, nós temos a Emenda Constitucional 103, nós temos aqui o regulamento, né, da Previdência Social, nós temos uma instrução normativa também, que é importante, que é a instrução normativa 77, tá? Então, essas situações, elas sempre são modificadas, tá, gente? Então, o próprio regulamento, né, da Previdência Social, se vocês lembrarem, né, ele teve alteração no mês de agora no mês de junho, tá? Se eu não me engano, em termos de regulamento, né? Eu vou até buscar aqui para vocês, para mostrar pensão por morte, né? Então, nós estamos falando da morte, né, do segurado, que é um dos benefícios, tá? Aqui no regulamento da Previdência Social, tá? Então, vamos voltar para cá. Então, observem, concedida a segurado, ou melhor, aqui o termo é concedida aos dependentes, né? O termo certo é concedida aos dependentes do segurado do regime geral de previdência social e do servidor público federal, tá? Isso também é concedida para os dependentes dos servidores públicos estaduais, municipais. Então, é uma regra que está presente em todos os regimes, tá? Em todos os regimes de previdência social, tá? Então, nós vimos aqui que a gente tem que olhar a lei, né? Lei 8.213, tá? Então, que nós temos que olhar esta lei 8.213, tá? A lei 8.213, tá? Estamos adentrando da lei. Não entrou. Vamos olhar aqui a emenda.
Constitucional 103, nós já vimos aqui que a gente tem que olhar lá para o artigo 23, né? O artigo 23 da emenda constitucional. Então, vamos já olhando os textos e aqui a gente viu que é o artigo, né? O artigo 74, 74, tá? Aqui, Ctrl F. Aqui é o artigo 23. Deixa eu só dar um F5 aqui, que não atualizou, tá? Então, são nessas, nós então vamos encontrar como base legal a Lei 8.213, a, a, a PEC, não, né, a Emenda Constitucional, o artigo, né, 23 da Emenda Constitucional. Como é que agora ficou a questão da pensão por morte, né? As pessoas vão receber de forma integral o salário que o segurado recebia? Não, gente, tá? Ninguém mais vai receber a pensão por morte, né? O benefício da pensão por morte de forma integral, como as partes, ou os segurados, os dependentes, né? Recebiam anteriormente, tá? Então, olha aqui, pessoal, tem uma cota familiar, tá? Então, aqui bem importante, tá? Vamos partir da ideia, né, de alguém, vocês podem me dar o valor de um salário que alguém possa receber ou receberia, tá? Aqui é né, no caso, sempre o meu quadro que eu utilizo de rascunho, tá? Então, vamos descendo. Tá? Muito bem. No caso, o segurado falecido, né? Ele recebia que valor, gente? Que a gente pode colocar aqui. Vamos colocar. Alguém se anima a me dizer um valor? Pode ser 2.000. Oi? Pode ser 2.000. Tá. Então, vamos colocar aqui que ele recebia 2.000. Deixa eu ver com qual internet que eu tô aqui, que tá. Hoje a internet. Só que a 5G não tá. Ah, tá. Vamos ver se a 5G tá melhor. Né? Ok, deixa eu ver aqui. 2.000, tá? 2.000, tá? O que está dizendo aqui, pessoal? Lá no artigo 23, vamos aqui, né? Nós ficamos de lá para o artigo 23. Artigo 23. Ué, não. Não achou? Vamos lá para o artigo 23. Será que eu peguei a emenda certa? Sim. Dá um F5 aqui para
Não atualizar, que não. Aqui. Então, Ctrl F, vai ser mais prático. Tá. Artigo 23, tá? Então, olha, tá aqui, aqui que está disciplinado como vai ser a questão da pensão por morte, tá? Ué. A pensão por morte concedida ao dependente de segurado do regime geral de previdência ou de servidor público será equivalente a uma cota familiar de 50%, tá? Agora, como é que a gente faz aquilo, tá? O segurado falecido, ele recebia 2.000, tá? A pergunta que eu faço para vocês, desses 2.000, quanto é que é uma cota familiar de 50%? Então, olha aqui, cota familiar de 50%, que é igual a quanto? Alguém me escuta ainda? É a metade deste valor, né, professor? R$ 1.000, seria? Exatamente, R$ 1.000, tá? Então, observe que antes, né, a parte a receber os 2.000, ok, agora R$ 1.000, tá? Vamos voltar aqui à nossa leitura, tá? Né, de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida, né, de cotas de 10 pontos percentuais por dependente, tá? Então, 10 pontos percentuais, se nós já colocamos 5%, tá? Vamos dizer o seguinte, esse nosso segurado que faleceu, ele tem quantos dependentes? Me ajudem aí. Vamos, né? Segurado falecido. 3. Oi? 3, professor. 3 dependentes, tá? Vamos colocar aqui 3 dependentes, tá? Vamos colocar esposa e filhos, tá? Esposa e filhos, tá? Então, esposa e 2 filhos, né? Muito bem. Qual que vai ser agora? Vamos voltar aqui para a emenda, a gente olhar aqui, né, para a síntese também, é praticamente o texto literal, né? Se o segurado ou servidor fosse aposentado por incapacidade permanente na data óbito, acrescida de cotas de 10% por dependente até 100%, tá? A minha pergunta, quanto é que precisa ser acrescido? Vai ser só este valor? Tem algum valor a mais que esta família vai receber? Essa pensão por morte é de que valor? Os 10% vai para cada dependente, professor? Se soma? Eu não sei, vamos ler juntos para ver se é o que a gente entende. Acrescida de cotas de 10% percentuais por dependente. Entenderam? Tá aí, ó, acrescida de cotas de 10% por dependente. O que vocês entenderam? Quantos dependentes tinha? São 3, né, professor? 3. Quanto é que a gente acresce? 30. Né? Mas, né, aqui, ó, né? Isso se os filhos forem menores, professor. Cota de mais 10% por dependente
que é igual a 30%, tá? Então, na realidade, esta família vai receber quanto? A pensão, né, será de 80%, porque, né, a gente acrescentou uma cota de 50 mais 30. Então, no caso aqui do valor, deste valor, quanto é que a família vai receber? Se o segurado recebia 2.000. Tem? Igual a quanto? 1.920, professor? Por que 1.920? Vamos fazer 2.000 vezes 80%. Olhem aqui, ó. Cadê a calculadora? Aqui. Ó. É 1.600? Exatamente, ó. Exatamente, eu que coloquei o número errado. 2.000 vezes 80% daqui. Igual 1.600, exatamente, tá? Então, aqui, 1.600, tá? 1.600. Deixa eu ver. Entenderam, gente? Então, o que eu estou mostrando? A gente está lendo, interpretando e já mostrando para vocês o que esta família receberia. Estão de acordo? Sim. Sim, professor. Tá aqui, tá? O que vai acontecer? Olha aqui no parágrafo, vamos aqui, né, no nosso slide, e depois a gente volta para ali, tá? As cotas por dependente cessam com a perda da dependência, tá? Quando é que o menor, os filhos menores, tá? Aqui vamos colocar os filhos menores, né? 2 filhos menores, tá? Então, quando é que cessa essa situação? No momento que eles completam 21 anos. Onde é que está essa informação? Aqui, se eu não me engano, é no artigo, deixa eu ver, 18, tá? Aqui, no artigo, deixa eu ver onde eu estou, é aqui. É o artigo 18, tá? Então, vamos aqui, né, no artigo 18. Opa. 18, ué. Das prestações dos dependentes, está aqui, é o 16, desculpe. É o artigo 16. Tá? São beneficiários, tá? Do regime na condição de dependentes, tá? Então, olha aqui, o cônjuge, a companheira, o companheiro, o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos. Então, até 21 anos recebe, tá, gente? Até 21 anos, tá, gente? Então, mas se estuda até 21 anos, não tem essa discussão se estuda, se não estuda, tá bem, gente? Alguma dúvida, algum questionamento até agora? Não, professor. Tá claro para vocês ali a situação? Então, tá. Vamos aqui. Claro que a gente tem alguma situação, né? Se tiver dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, né?
o valor da pensão fica em 100% até o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social, tá? Nós já falamos que a cota familiar, ela é acrescida, né, de 10% por dependente, tá? Para valor que ultrapasse, né, o limite. Deixa eu só confirmar aqui no artigo 23 essa situação, tá? Aqui, ó, as cotas, tá? Ok, 100% para que tem alguma situação, né, de invalidez, tá? Né, no caso, então, olha aqui, ó, na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte que trata será equivalente, né, a 100%, tá? Uma cota familiar de 50 acrescida de 10%, para valor que supere, né, o limite máximo dos benefícios, tá? Então, aqui, para os benefícios, né, que ultrapassem, né, que supere o limite máximo dos benefícios da Previdência Social, tá? Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência mental, o valor da pensão será recalculado na forma do cálculo e, né, aqui do parágrafo primeiro, tá, gente? Do parágrafo primeiro, tá? Deixa eu só ver aqui se faltou mais alguma informação para a gente passar para vocês. Ok. São equiparados a filhos para receber a pensão por morte somente o enteado e o menor tutelado, se comprovada a dependência econômica, tá, gente? Então, o menor, o enteado e o menor tutelado tem que provar a dependência econômica, tá? No artigo 74, aqui da lei, deixa eu mostrar aqui a lei, tá? Vamos para o artigo 74, tá? Então, o valor, né, 74, aqui ele está, né, no momento e as informações de quando é que você pode requerer, né? Então, será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito, tá? Quando requerida até 180 dias. 180 dias equivale a quantos meses? Equivale a 6 meses, tá? Para filhos menores de 16 anos, ou até, tá? 90 dias após o óbito para os demais dependentes, tá, gente? Então, 180 dias para menores de 16 anos e 90 dias após o óbito, tá? E depois que passou este prazo previsto aqui, gente, né, de 90 dias para os demais dependentes e 180 dias para os menores de 16, é da data do requerimento, tá, gente? Então, isso é bem importante, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente pode trabalhar aqui, tá? Então, a contagem do prazo do óbito ser requerida até 180 dias, para filhos menores, né, de 16 anos e de 90 dias, tá? Do requerimento após o prazo acima, ou da decisão judicial, se houver morte presumida, como naqueles casos de Brumadinho, lá daqueles acidentes, né, que alguns corpos não foram encontrados. Tá? A duração do benefício, tá? Por exemplo, a pergunta que eu faço, a pensão por morte hoje ela é vitalícia? A pensão por morte, ela... Oi? Acho que não, professor. Tem casos que não, né? Exatamente. Nós já vamos conferir isso, tá? Que a pensão por morte, para ela ser vitalícia, ela depende de alguns requisitos, tá? E daí nós já vamos estudar quais são os requisitos para que ela seja considerada
né, vitalícia, senão tem determinados períodos que as partes vão receber, tá? Então, o dependente menor, tá? Até a duração do benefício, até 21 anos, tá? O dependente inválido, né? Somente cessar a invalidez, do contrário, recebe, e com a morte do pensionista, tá? Demais, ele vai receber até a sua morte. Aqui, gente, nós temos algumas situações que a gente precisa analisar, tá? A duração do benefício para o cônjuge e o companheiro, né? Se é filho, nós já vimos, tá? Nós já vimos que está tranquilo, tá? Bem tranquilo, que até ele completar 21 anos, ser inválido, tá? Até a cessação da invalidez. Se não houver cessação da invalidez, ela é vitalícia também, a pensão, tá? Observe, aqui, gente, tá? Vamos voltar ao nosso caso, tá? Este segurado que faleceu, tá? Eu preciso fazer algumas perguntas, tá? Quanto tempo a esposa e os filhos vão receber de pensão? A primeira pergunta que eu faço para vocês. Os filhos, você já sabe, até 21 anos. Mas a esposa, quanto tempo ela vai receber? A sua cota. O falecido, quantos anos ele tinha, gente, aqui? Falecido. Idade 45. do falecido, tá? Igual 45 anos. Esposa, igual. Que idade 50. ela... 50? Ok. Tá. Quanto tempo de convivência? Olha aqui quantas perguntas que a gente precisa estar atento para ver e dizer quanto tempo a esposa, tá? Então, vamos partir daqui, ó. Vamos pegar, copiar isso aqui. Vamos aqui embaixo, tá? Para a gente, né, não se perder e tá bem... tá. Vamos lá. Tá. Então, aqui, ó. Como o que preciso saber para, melhor assim, como é definido o tempo de recebimento da pensão pelo cônjuge e companheiro, tá? Aqui a gente vai ver, primeira situação que a gente vai apontar, idade. Perceber? Tá? Então, o primeiro critério que eu tenho aqui, ó, é idade. É o primeiro critério, tá? Então, este é o primeiro critério que eu preciso definir, tá? Então, já defini idade. Qual é o outro critério que eu preciso definir? Não sei se alguém de vocês está acompanhando ou se conhecia, tá? Então, idade. Qual é o segundo critério que eu tenho que observar? Ou os demais critérios que eu preciso observar? Me ajudem, por favor. Olhem aqui, gente. Tempo de contribuição. Quanto tempo do falecido? Tá? É um ponto bem importante, tá? Então, se vocês olharem aqui no material, tá?
né, a questão do tempo de contribuição, ou eu vou até ajustar, porque, né, eu vou colocar aqui o número de contribuições, tá? Número, opa, tá aí, de contribuições do falecido, tá? Então, este aqui é um segundo item, vamos colocar aqui numa outra cor, tá? Que mais que eu preciso saber, tá? Que mais que eu preciso saber para definir, né? Quanto tempo o cônjuge ou o companheiro sobrevivente ele vai receber de pensão. Número, tá? Olhem aqui, gente. Tempo de convivência ou casamento. Como assim? Este é um outro critério importantíssimo, tá? Tempo de convivência do casamento. Onde é que nós encontramos aqui? No artigo 77, tá? Olhem aqui, ó. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todas, em partes iguais, tá? Então, tá, ok, tá? Daí aqui, quando que a cota individual vai cessar? Tá tranquilo? Ok, tá. Ok, aqui é que a gente tem a informação importante, tá? Que você precisa observar, ó. Em 4 meses, para o cônjuge ou companheiro sem válido ou com deficiência, né? Pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, né? Então, observem que aqui nós já temos, né, a única situação, né, para o cônjuge ser inválido, né, é a cessação da invalidez. Mas olhem aqui, ó, em 4 meses. Em 4 meses, tá? Então, por que que eu apontei para vocês que o tempo de convivência, tá? Ele é importante. Qual é o tempo mínimo de convivência, tá? O tempo de convivência, ó, se for menor de 2 anos, o sobrevivente receberá somente por 4 meses. Perceberam? Apenas por 4 meses. Onde é que está a informação? Aqui na lei, tá? Aqui na lei. Deixa eu ver o que mais. Tá, se for. Quando que eu falo aqui 18 contribuições, a tempo de número de contribuições, tá? Se for menor, né? Aqui menor de 18, apenas 4 meses, tá? Onde é que está escrito? Aqui, ó. Em 4 meses, se o óbito ocorrer sem o segurado tenha vertido 18 contribuições mensais e seu casamento ou união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes do óbito do segurado. Tá? Alguma dúvida, gente, aqui? Tá?
Olha aqui, transcorridos os períodos estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data do óbito segurado, seu óbito ocorrer depois de vertidas 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos após o início do casamento não estável, tá? Então, olhem aqui. Agora, a gente vai tratar da idade, tá? A idade, nós vamos tirar dali e vamos colocar aqui embaixo, porque ela é bem importante. Vocês estão conseguindo acompanhar, tá? A minha explanação está sendo didática, vocês estão conseguindo compreender? Tranquilo, pelo menos. Cheguei atrasado, mestre. Desculpa, Mas... porque eu estava na reunião de formandos. Ah, tá, bem que eu estranhei, que eu achei que era greve, né? E eu entrei, eu assustei, que eu falei, trocaram o professor, né? Ah, exatamente, exatamente. Então, muito bem. Então, tá. Mas eu, digo, olha, eu tinha ouvido, eu até achei que fosse algum evento, olhei no calendário, não vi nada. Daí eu estava estranho, assim, que não tinha ninguém, assim, eu abri, ainda bem que logo na sequência a Tainá salvou a pátria, depois veio a Sônia, depois o Valmir, né? Então, agora chegou, né, o Paulo, o Zeno e a Luíse. Muito bem, tá? Perfeito, gente. Então, vamos lá. Sou eu mesmo, tá, né? Tudo Tá, agora sim, tranquilo. agora... Só que às vezes daí, então, eu preciso usar o óculos, que eu fico Mas muito pode tempo ficar à na frente vontade. no computador, tá? Muito bem. Então, vamos lá. O que eu estou, para os que chegaram depois, vocês perceberam que nós estamos tratando sobre a pensão por morte. A gente já fez ali uma explanação, e além da explanação, eu estou trabalhando com exemplos e situações para que vocês possam acompanhar, né? Se ficar com alguma dúvida ou não assistiu a aula, depois você vai conseguir, né, pelo próprio vídeo, acompanhar, tá, gente? Então, é isso que nós passamos a ter aqui na nossa aula, tá? Por que nós estamos aqui tratando, gente, o artigo, eu diria para vocês, que é o artigo 77 da Lei 8.213, tá? Estou mostrando aqui para vocês, nós estamos estudando este artigo, tá? Que é o tempo, né? Quando que vai cessar, quando cessa, né? Ou até quando que a pessoa vai receber a pensão por morte, tá? É disso que nós estamos tratando, tá, pessoal? Aqui, então, nós já vimos que para o menor, tá? É quando que ele atinge 21 anos, tá? 21 anos, sem inválido, ele vai receber de forma vitalícia ou até cessar a invalidez. O que gera mais discussão, então, filho menor até 21 anos, tá? O que gera mais discussão é exatamente em relação ao cônjuge e companheiro sobrevivente. Então, nós já vimos, né, o número de contribuições. Se for menor de 18, é apenas 4 meses. Se o tempo de convivência ou casamento for menor de 2 anos, também somente 4 meses, tá? Se aqui, a próxima situação, para ficar mais didático, é se tem mais de 2 anos e mais de convivência, né? Eu vou colocar aqui, de convivência, tá? E mais de 18 contribuições, tá? Aplica-se, né, a regra da idade, tá? Aplica-se a regra da idade. Até eu vou colocar aqui numa outra cor para que vocês possam enxergar, tá? O caso, o exemplo que nós estamos estudando,
O falecido, tá? O falecido, ele tinha 45 e a esposa 50. A minha pergunta que a gente precisa fazer, se eles tinham mais de 2 anos de convivência, até porque tinham 2 filhos, eu acredito que devam ter mais de 2 anos, a não ser que os filhos não sejam dela, tá? Então, pode acontecer em algumas situações que tem companheiro, mas os filhos não residem, né, não são do companheiro ou do cônjuge, né, sobrevivente. Então, mas vamos partir aqui da ideia que sejam, sim, deles. Neste caso, e que eles têm aí pelo menos uns 15 anos, né, 20 anos de convivência, tá? E tem mais de 18. Quanto tempo a esposa vai receber a pensão por morte? Neste caso. O quadro branco não está compartilhado, professor. Desculpa. Ela tem mais de 50? Ela tem 50? Ela tem 50 e ele 45. Tá. Então, se ela tem mais de 44 anos e tem mais de 18 contribuições, ela tem direito à pensão vitalícia. Tá? Então, olha aqui. Neste caso, tá? Pensão vitalícia. Por que que a gente está afirmando isso? A informação está aqui no artigo 77, tá? Está aqui, né, no artigo 77, a linha, deixa eu ver qual é o inciso, né, se a gente tem o inciso 5, tá? Quinto, tá? Inciso 5º, a linha C, tá? Então, aqui, gente, vitalícia, tá? Vitalícia, em que momento? Com 44 anos, tá? 44 anos ou mais de idade, tá, gente? Então, nesta situação aqui, é que a pensão, ela é vitalícia. Então, observem, se a pessoa tem entre 41 e 43 anos de idade, ela vai receber por 20 anos. Se ela tem 15 anos, aliás, se ela tem 30 anos e entre 30 anos e 40, ela vai receber por 15. Se ela tem 10 anos, aliás, se tem 27, opa. Sete. 7. Desculpem que eu acabei sem querer apertando no mouse aqui do... Tá. E vamos... Eu esqueci de botar o cabo da internet. Hoje a internet não está legal aqui sem o cabo. Tá, mas daí nós estávamos aqui, tá, gente, neste ponto, tá? Eu estou clicando demais. Aqui, ó. Tá? Então, você tem 20, com menos de 21 anos, vai receber só durante 3 anos. Se tem entre 21 e 26, 6 anos, 27 e 29 anos, 10 anos, 30 e 40 anos, 15 anos,
entre 41 e 43, 20 anos, e acima de 44 anos, vai ser vitalícia, tá, gente? Então, deixa eu só mostrar aqui para ver se era isso que a gente tinha, tá? Alguma dúvida aqui neste ponto, gente? Alguém tem algum caso que gostaria de trazer ou alguma dúvida? Dúvida eu não tenho, só é estranho, né? A faixa entre 27 e 29, 10, o intervalo é menor, né? De 2 anos. E a Exatamente. outra, 30 e 40, passa para 15. Exatamente. Não sei qual foi a lógica, o critério aí, lógico. Muito Deve bem. ter um motivo. Às vezes os motivos do nosso legislador é encontrar talvez assim, até uma questão estatística, né? É. De um modo geral, o artigo, aqui está pé, que é da emenda constitucional, tá? O artigo 24, nós estávamos antes no 23, tá? Agora, a gente vai aqui para o 24. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do mesmo regime de previdência social, tá? Ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis, tá? Então, por exemplo, se a pessoa ela pode exercer um cargo acumulável como de professor e de uma outra atividade no setor público, tá? Então, que é lá no artigo 37 que ele autoriza o acúmulo daqueles cargos, é mantida também a pensão por morte nas duas situações, tá? Mas a pergunta que eu faço para vocês, né? A pessoa trabalha na prefeitura de Gravataí, tá? Na prefeitura de Gravataí, tá? E também trabalha, vamos dar um exemplo, na GM, tá? E trabalha na GM. Claro que é difícil nessas duas situações, talvez, né, trabalha na prefeitura e trabalha na faculdade Senec. A pergunta que eu faço para vocês, tá? Esta pessoa e é professora ali da faculdade Senec. A pergunta: é possível acumular as duas pensões? Sim. Por que que é possível, gente? São regimes distintos. Um é regime Exatamente. geral e outro seria o regime próprio. Regime próprio. Então, aqui a vedação, tá, é para o mesmo, tá, o mesmo regime, tá, gente? O mesmo regime, tá? Então, é por isso que nós agora estamos aqui, tá, olhando para o artigo 24, depois a gente volta lá para o texto, tá? Voltamos lá para o texto, tá? Então, por isso, é vedada a acumulação de mais de uma pensão no âmbito do mesmo regime de previdência social, e a gente viu as exceções, né, do próprio artigo 37 da Constituição Federal, tá? O que é possível acumular, tá? Então, nós vamos aqui no 24 e a gente vai ver, né, que ele permite algumas situações, tá? E que vocês, de certa forma, já nos apontaram, o Paulo acabou de apontar aqui, que é possível o acúmulo, né? É possível o acúmulo de regimes diferentes, ó. Pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, de regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência ou com pensões decorrentes de atividades militares, né? Então, os militares receberam um tratamento diferenciado, né? Se você me perguntar por que os militares receberam um tratamento diferenciado, a gente tem aqui toda a questão da eleição, né, de 2018, né, como é que se deu o processo eleitoral, quais foram os grupos
que eles se tornaram hegemônicos neste momento e que são hegemônicos, né, neste momento. Aliás, então, nesse sentido, se a gente olhar a reforma, ela atendeu ao grupo, né, de forma manteve alguns privilégios e alguns direitos, vamos usar esse termo que é mais adequado, para grupos que tinham mais hegemonia no Congresso Nacional. Então, eu vou votar para um vereador, eu vou votar para um prefeito. Nós que temos acesso ao conhecimento, a gente precisa entender a sistemática de poder, tá? Porque dependendo do grupo que eu voto, eu estou votando em grupos que buscam ampliação de direitos e tem grupos que buscam a restrição de direitos, né? Então, isso está muito claro na história do nosso país e das democracias de modo em geral, tá, gente? Então, não é uma exclusividade apenas nossa aqui, né, neste momento. Voltando para cá, é aqui, tá? Então, a questão da pensão por morte de um regime de previdência social com a pensão por morte concedida por outro regime, tá? E também se é decorrente da atividade militar. Nós já vimos lá no artigo 24, né, da emenda constitucional, que isso é possível, tá? Pensão por morte com a aposentadoria concedida pelo regime geral, tá? Ou regime próprio, ou proventos que são oriundos de inatividade militar. Isso é possível, tá? E pensões decorrentes, né, de atividades militares, tá, gente? Então, é só a gente vir aqui no próprio artigo, né, nos incisos do parágrafo 1º aqui do artigo 24, que nós vamos encontrar essas previsões, tá? Vamos. Alguma dúvida, algum questionamento? E eu pergunto para vocês, e eu acho que até surgiu aqui na turma, agora a memória me falha, né? É possível acumular pensão por morte com aposentadoria? Sim. Tá? Observem que não há nenhuma vedação no texto, né? Nem se toca. Se o texto não toca, é porque é permitido, tá? Não há vedação em relação a esta situação. O que a gente vai ver é que houve, de fato, uma diminuição no valor dos benefícios quando, né, digamos, a situação de aposentadoria e pensão por morte, tá? Então, houve uma alteração no cálculo, no valor, né, principalmente, no cálculo não, no valor do benefício, que a gente passa a ver agora, tá, gente? Então, agora é que a gente vai, tá, analisar. Olhem aqui, ó, tá? Nas hipóteses das acumulações, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios nas seguintes faixas, né? Vamos olhar aqui para o texto literal, que é mais interessante, o parágrafo 2º, né, do artigo 24, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no parágrafo. Nas hipóteses das acumulações previstas no parágrafo 1º, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso, tá? Qual é o benefício mais vantajoso? Ou é a aposentadoria, tá? Ou é a pensão por morte, tá? Agora, observem que aqui, gente, tá? Não, o texto, tá? O texto, ele não fala em, né, é vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge, companheiro, no âmbito do regime.
Ele fala em algum momento de aposentadoria aqui? Eu não encontro isso aqui no texto, tá? Eu não encontro aqui no texto, tá? Então, olhem aqui, gente. Nas hipóteses de acumulações previstas no parágrafo 1º, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso em uma parte de cada um dos demais benefícios apurada cumulativamente de acordo com as seguintes, tá? Por exemplo, aqui, 60% do valor que exceder um salário mínimo até o limite de 2 salários mínimos, tá? Então, se você recebe, vamos tomar aqui o exemplo que a gente viu anteriormente, pela regra, tá? É esta regra aqui que a gente aplica, tá? Quando tem somente pensão por morte, tá? Somente pensão por morte, tá? É esta regra aqui para o pessoal que chegou depois, tá? Eu não sei se vocês pegaram essa explicação aqui, tá? O segurado, ele recebia R$ 2.000, tá? Ele tinha 3 dependentes. Qual é que vai ser o valor da pensão, tá? Tem uma cota familiar, tá? Uma cota familiar de 50%, tá? Então, neste caso, a pensão por morte, tá? Independente se a esposa aqui, ela vir receber uma aposentadoria, tá? Independente se ela vir a receber uma aposentadoria. Aqui, gente, que nós estamos falando, tá? Então, por isso, é desta forma que é feito o cálculo do valor da pensão por morte, tá? Uma cota familiar de 50%, mais cota de mais 10% por dependente. Como aqui, ó, nós tínhamos 3 dependentes, esposa e 2 filhos, o que a gente tem? Cada um deles vai receber, a crescer a cota familiar, 10%, né? Então, por isso que a pensão será de 80%, e a gente tem aqui uma pensão, se antes ele recebia 2.000, a pensão passa a ser de 1.600. O que a gente está vendo aqui, tá? O que nós estamos vendo aqui, tá, pessoal? É naquelas hipóteses previstas no parágrafo 1º, não é lá de aposentadoria e mais pensão, tá? Então, é aqui naquelas situações que possibilita, né, o acúmulo, tá, de mais de uma pensão por morte. Então, pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social, com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social. Então, é nessas situações aqui que nós estamos, tá, apontando. Então, que são somente aqui a discussão é sobre pensão por morte e que a pessoa, ela tinha, né, e tem mais de uma pensão por morte. Então, nesses casos, é que nós vamos ter, tá, a aplicabilidade. Olha, então, observem aqui o parágrafo 2º, ele é muito claro. Nas hipóteses das acumulações previstas no parágrafo 1º, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso. Então, a pensão por morte mais vantajosa, a pessoa vai receber de forma integral, tá? E de uma parte de cada um dos demais benefícios apurada cumulativamente. E daí, então, nessa situação aqui, é que a gente vai aplicar a regra. Vou dar um exemplo. Se a pessoa recebia 2 salários mínimos, vai, né, a pessoa estava aposentada em 2 regimes diferentes e recebia 2 salários mínimos, tá? A parte, né, que receber a pensão, o dependente que receber a pensão por morte, mesmo que sejam de regimes diferentes,
vai continuar recebendo os 2 salários mínimos, tá? O que aplica-se essa regra quando que ultrapassar o salário mínimo, que é exatamente aqui. Vou dar um exemplo. Se quem faleceu tinha uma aposentadoria de 6 mil, vamos colocar aqui, ó, tá? A pessoa que faleceu, tá? A pessoa que faleceu, né? O segurado falecido tinha no regime próprio, próprio, né? Aposentadoria no valor de, vamos colocar aqui, 4.500, tá? E no regime geral de previdência social, salário mínimo, tá? Como fica a pensão dos dependentes? Como é que fica? Me ajudem. Como é que fica? Eu até vim espiar se estava todo mundo vivo. Né? Como é que fica, gente, nesta situação? Vai optar pelo maior, né? No caso, Tá. o regime próprio. Tá. E integral, quanto né? é este maior? Vamos partir da ideia esposa, né? Esposa, né? Os dependentes, esposa e 2 filhos. Sim. Quanto é que ela vai receber, né? Quanto é que ela vai receber lá de pensão do valor de 4.500? É 80% deste valor, né, professor? Exatamente, 80% deste valor dá quanto? Se alguém conseguiu fazer o cálculo, dá 8 vezes 4... 3.600. 13.600. Isso. 32. Tá? Então, 13.600, tá? E isto, regime, né? Aqui, regime próprio. E no regime geral de previdência social, quanto? Salário mínimo, não? Exatamente. Aqui vai receber 1.045. Tá? Porque a regra que se aplica, né, aqui, de 60% é o que exceder. Vamos alterar agora aqui o salário do regime geral, tá? Vamos alterar, vamos copiar as mesmas situações, só para que vocês possam comparar, tá? E vamos colocar aqui que valor, gente? Em 6.000. Tá, que é praticamente o teto máximo. É. Tá. Eu aqui vou tirar o valor, e aqui eu vou tirar o valor para que vocês me ajudem. Tá?
Como é que fica nesta situação aqui? Primeiro, ele vai optar por qual das pensões? Opta pela maior. Tá? Então, Mais vantajosa. Tá. Vai receber os 6 mil? São os 80% também, né? Exatamente. Quanto é que fica? 4.800. Tá? 4.800, tá? Muito bem, no regime. E aqui no regime próprio agora? Qual é a regra que a gente aplica? Meus amigos, olha aqui o que a gente tem agora, tá? Nas hipóteses das acumulações previstas, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso, tá? Ok? Esse integral é aquela parte, tá? Da forma como ele é feito o cálculo, tá? Aquele cálculo que nós... Agora, olhem aqui. 60% do valor que exceder a um salário mínimo até o limite de 2. 40% do valor que exceder 2 salários mínimos até o limite de 3. 20% a gente vai ter que fazer aquilo que o Paulo sabe fazer. O que a gente tem que fazer aqui, Paulo? Fazer aquela tabelinha, igual a do cálculo. Exatamente, aquela tabela maravilhosa. Falar nisso, eu tenho que publicar ela. Progressividade. Exatamente, tá? É aquela tabela que, né? É aquela tabela, tá? Porque daí eu tenho que lançar as informações na tabela, e é por isso que hoje, gente, essas empresas que estão desenvolvendo programas, software, né, na área previdenciária, elas estão batendo muito, né, nos escritórios para vender, né, porque vocês estão percebendo o porquê também da necessidade disso? Que se fez, né, uma situação que não é aqueles cálculos mais simples como a gente tinha uma vez, né? Tá? Então, do valor que exceder, 60% do valor que exceder um salário até o limite de 2, 40% do valor que exceder de 2 a 3, 20% de 3 a 4 e 10% do valor que exceder. Então, é exatamente isso que eu preciso colocar lá naquela tabela. Até se o Paulo fez, pode até compartilhar aqui e mostrar para a gente. Eu não fiz. Era que eu vou fazer. Viu como eu estou desafiando o Paulo, já que eu sei que ele trabalha Posso de fazer, fora. posso fazer, mas é. É espetacular, tá? Então, estão percebendo, gente, tá? É essa situação aqui em relação à pensão, tá? Deixa eu só ver aqui, tá? Se o que está faltando, se a gente esqueceu aqui alguma coisa em relação à pensão por morte, tá? Não, tá? Não tem, tá? Por uma das 18, o tempo de contribuição do regime, né, próprio de previdência será considerado na contagem das 18 contribuições, tá? Aqui, ok. O exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, não impede a cessação ou a manutenção da parte individual da pensão do dependente com deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Se houver indícios, esse pessoal, né, que vocês acompanharam, né, se houver crime, né, o dependente, tá?
o dependente, ele não, o dependente, né, se ele estiver envolvido como autor, coautor, o participante, né, ele, neste caso, tá, ele, é possível, né, a suspensão provisória da parte do benefício até, né, a questão da absolvição, principalmente, né, no âmbito penal, tá? Então, deixa eu só verificar aqui uma situação, tá? Que eu já vou colocar aqui para vocês. Deixa eu só verificar aqui uma situação. Tá? Deixa eu ver aqui das... Tá ok. Tá, deixa eu ver do regulamento da Previdência Social. Tá, deixa eu só ver aqui. Eu acho que tá ok. Vamos ver só. Se vocês olharem aqui, deixa eu só compartilhar de novo com vocês. Aqui o regulamento da pensão por morte é sempre importante a gente olhar ele também, tá? O regulamento da Previdência Social, nós já vamos, tá? É praticamente o mesmo texto das leis, tá? É o mesmo texto das leis, então a gente, né, é sempre importante olhar, tem um acréscimo de uma ou outra situação. Deixa eu só ver se aqui nós colocamos alguma situação lá do próprio INSS. Não coloquei, posso colocar aqui para vocês, né? INSS, pensão por morte. Então, aqui nós temos, né, as informações no próprio INSS, como solicitar, tá? Eu quero mostrar agora para vocês 2 processos judiciais relativos à pensão por morte, ver o que a gente, né, quais são as situações que a gente faz e leva, né, para, então, aqui temos aquelas informações, tá? Temos as informações, então, deixa eu só adentrar aqui. Não, cadê o EPROC? Esse é o EPROC estadual. Aqui eu vou mostrar para vocês, né, pelo menos assim, 2 sentenças, tá? Eu vou mostrar para vocês.
Na pensão por morte, meus amigos, tá? Qual é a situação normalmente, qual é a situação que normalmente tá? Aqui o benefício, ele tinha sido implementado, depois, né, eu posso mostrar para vocês, aqui eu tenho um vídeo de audiência, tá? Daí eu só vou sair para não ficar depois para mostrar o vídeo de audiência, tá, gente? Então, aqui, apesar que esses processos não são segredo de justiça, tá? Não são segredo de justiça, né? Então, aqui, ó, tá? Olhem aqui, o INSS não reconheceu de forma administrativa, tá? Então, olha aqui, ó, trata-se de uma ação previdenciária, por meio do qual a parte autora postula a concessão da pensão por morte, tá? Em razão do falecimento, tá? E esta pessoa chegou, assim, muito depois até a gente, tá? O requerimento administrativo foi indeferido por falta de qualidade de dependente, tá? Falta de qualidade de dependente, o INSS não reconheceu que ele era dependente, tá? O INSS não reconheceu, tá, gente? O ponto controvertido, portanto, é a existência de união estável entre a parte autora e o instituidor, tá? Que é a pessoa que faleceu. Sobre a controvérsia, a parte autora instruiu o feito com os seguintes documentos, tá? Então, quais são os documentos que a gente junta? Olhem aqui. Certidão de óbito da instituidora, solteira, idade, declarante, né? Tá. Proposta de seguro de vida contratado pelo autor, em que foi informado o endereço, em que constam como beneficiárias a instituidora e a filha do autor, tá? Pagamentos de despesa com sepultamento da instituidora contratados pelo autor. Registros fotográficos não datados, não tinha data ali, a gente não sabia, tá? Né, certificado de registro de veículo, tá, em nome do autor, do ano de 2017, e que foi informado o endereço, né, o mesmo endereço. Fatura de energia elétrica do ano de 2018, em nome da instituidora, referente à unidade consumidora, no documento consta declaração da instituidora, datada em 3 de 9 de 2018, em que o autor reside no referido endereço, tá? Fatura de energia elétrica de junho de 2017, em nome da instituidora, referente à unidade consumidora, no documento consta a declaração da instituidora que o autor reside, tá? Olhem aqui, meus amigos, tá? Por que a gente precisa, tá, dessas informações, tá? Por que a gente precisa dessas informações, tá? Vamos lá no artigo 16. No artigo 16, olhem aqui o que é importante no artigo 16. Deixa eu ver. No artigo 16. Tá. Olhem por que a gente precisa toda essa documentação, tá? Tá ok? Aqui, o parágrafo 3º e o parágrafo 5º, tá? Considera-se companheiro ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a assegurada, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal, tá? Aqui a dependência econômica a gente não vai discutir porque não é objeto, tá? Claro que precisa comprovar quem não é esposo ou companheiro, que não é o caso dali, que o companheiro está no inciso 1, então se prova, tá? Olha o que diz aqui o artigo 5º, aliás, o parágrafo 5º do artigo 16, tá?
as provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 meses anterior à data do óbito. Então, vocês estão percebendo por que a gente juntou documentos com datas. Olhem aqui. Tá? Tarararará. Tá, certidão de óbito, pagamentos e despesas, registros, fatura de energia elétrica do ano de 2018, 2017, 2017. Vocês estão percebendo? A gente tinha que ter documentos para atender ao que determina aqui, né, o artigo, no parágrafo 5º do artigo 16. Então, eu estou estudando aqui com vocês, estou mostrando uma situação prática real de como que a gente produz as provas numa situação que o INSS, num primeiro momento, ele negou. Este documento... Professor, qual é a lei que eu não consegui achar aqui? Desculpa, eu não peguei a lei. É a Lei 8.213, tá? É a Lei 8.213. Está aí no AVA, tá, Maria? Esta lei, tá vendo aqui? 8.213, ela está no AVA, tá? Sim, não, estou olhando no Vademeco, mas obrigada. Tá. Então, gente, aqui são todas as informações, tá? Então, o depoimento do autor, tá? Ele vai falar, tá? Ele vai afirmar determinadas situações, quando é que ele conheceu, conheceu ela, tá? No início, né, de 2015, em dezembro foram morar juntos, daí a ponto, onde construíram uma casa, que no início morava ele, tá? Falo que depois de alguns meses o filho dela saiu, que Tânia trabalhava eventualmente em casa, com costura, que também ajudava ele no seu trabalho, fazendo entregas, que no período em que estiveram juntos nunca se separaram. Então, são perguntas que você vai fazer, e daí depois aqui tem as testemunhas, tá? As testemunhas, como informante, por ser amigo íntimo, que ele mora no mercado no lado da casa, né? Então, por isso que, por mais que a gente diga e oriente, né, mas a pessoa se diz íntimo, que eles conversam todo dia, tomam um chimarrão todo dia, então o juiz declarou, até porque ele queria mostrar que ele passava, sempre estava na casa, né? Deixa eu ver o que mais aqui, que morava, via eles como casal, que quando ela faleceu eles estavam juntos, que foi ao velório, que estava lá recebendo os cumprimentos. Por que que eu precisava? Porque este aqui foi o único que foi no velório, se eu não me engano. Não, teve esta aqui também estava, tá? Esta aqui também estava, tá? Que é bem importante, né? Que eu lembrava que nessa situação alguém não foi, tá, gente? Então, o que que o juiz depois, olha aqui, ó, né? Afirmou que trabalhou na casa, tá? Que trabalhou em 2016 e 2017 fazendo faxinas, que Tânia trabalhava com costuras, que nunca soube da separação entre eles, que foi ao velório, que estava recebendo os cumprimentos, né? As condolências, tá? Que era ele que levava ela para as consultas. Então, estão percebendo? É dessa forma que a gente produz prova de dependência, né, de vínculo de união estável, tá? Então, aqui, ó, o que que o juiz, e como é que ele analisa, tá? A prova oral produzida ratificou integralmente o conjunto probatório já constante nos autos. Cabe ressaltar que o autor demonstrou segurança nos seus relatos e riqueza de informações. Além disso, as testemunhas ouvidas, todas vizinhas, né, da requerente, mencionaram que viam o autor e o instituidor como casal. Relataram ainda que nunca ficaram sabendo da separação entre eles, tá?
A relação de afeto também ficou evidenciada pela responsabilidade assumida pelo autor quando da doença, levando em consulta em hospitais, e ainda o autor pagou despesas do funeral que estava presente no velório, recebendo os cumprimentos, que são as situações que eles apontam. Ó. Diante do acervo documental corroborado com a prova testemunhal, conclui-se que o autor e a instituidora mantinham, ao tempo do óbito, união estável, pois configurada a convivência pública contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição da família, artigo 1723, que define, né, o que é a união estável, tá? Então, olha aqui, ó, caracterizada a qualidade dependente, meus amigos, ó, artigo 16, inciso 1º de qual lei? Da lei que nós estamos estudando, tá? O autor faz jus à concessão da pensão por morte de forma vitalícia, porque de forma vitalícia, mais de 2 anos, mais de 18 contribuições, tá, gente? Então, vocês perceberam? Mais de 2 anos e mais de 18 contribuições, nos termos do artigo 77, parágrafo 2º, a linha 5ª, inciso 5º, a linha C, número 6 da lei, exatamente o que nós estávamos estudando, tá, gente? Então, por isso, tá? Tá ok, tá? Daí aqui são as demais, né? Deixa eu só desligar. Então, vocês perceberam que nós temos todas as condições, tá? Então, aqui tem a tutela antecipada, tá? Toda a informação, tá? Então, vamos. Eu não sei se vocês ficaram com dúvidas, tá? Mas são esses os requisitos que são analisados num processo, tá? Deixa eu só ver aqui se eu tenho outro. Este aqui até tramitou na Vara Federal ali de Gravataí, tá, gente? Ali de Gravataí. Eu até um outro aqui, eu quero ver que tramitou que tramitou em Canoas, para vocês verem que é o mesmo procedimento, tá? Deixa eu só lembrar aqui do nome da figura. Eu acho que este aqui. Né, que eu estou lembrando aqui de uma situação. É. Pam, 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 pam. Tá, ok, tá. Olhem aqui, ó. Mesma coisa, gente, tá? Então, vamos olhando para vocês verem. Olha aqui a sentença, tá? Então, aqui de fulano que postula, né, o quê? A concessão da pensão indeferida de forma administrativa, né? Tá ok, tem a informação. Aqui, até para vocês verem de como é que é a fundamentação, às vezes, de um juízo para outro, né? A pensão por morte, o benefício devido aos dependentes do segurado, conforme os requisitos, tá? Exigidos, tá? Então, vamos aqui. Quais são os requisitos? A questão da dependência, tá, gente? Este é a dependência, ser dependente. Então, aqui, novamente, tá? Até interessante a leitura para vocês verem de como a gente pode ir aprimorando os conhecimentos, né? O benefício em questão encontra-se previsto no artigo 74, exatamente o que, né? O qual, ó, a pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito ou do requerimento ou da decisão judicial, tá? Então, aqui, gente, novamente, vem toda a fundamentação legal do que nós estávamos estudando, tá, gente? Do que nós estávamos estudando, tá? Observem que aqui tem até a cópia literal com as modificações da legislação na sentença. Estou mostrando para vocês
exatamente a sentença. Então, olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui só para... A concessão, né, do benefício depende do preenchimento dos seguintes requisitos. Olhem aqui os requisitos. Ocorrência do evento morte, tá? Então, a contingência é o evento morte. Condição de dependente de quem objetiva a pensão, que pode ser qualificada pelo tempo de relação para fins de duração do benefício, no caso de cônjuge ou companheiro, demonstração da qualidade do segurado do decujus. Então, observem que a gente tem que provar que o decujus, ele mantinha a qualidade de segurado, vínculo, né, com o INSS, então, que pode ser qualificada pelo número de meses de vínculo com o INSS para fins de duração do benefício, no caso, cônjuge companheiro, e direito à aposentadoria por ocasião do óbito, tá? Então, aqui, ó, vê-se, pois, que a pensão é decorrente da configuração de elementos referente a duas relações jurídicas distintas. Ou seja, para que se faça presente o direito à percepção do benefício em decorrência do falecimento de uma pessoa, mister se faz, primeiramente, que haja uma relação jurídica de vinculação entre a pessoa que é o segurado e o ente previdenciário responsável pelo suporte do benefício, no caso do INSS. No segundo momento, indispensável também que esteja presente outra relação jurídica, desta feita entre o segurado e o pretenso dependente ou beneficiário, a caracterizar a relação de dependência. Configurados ambos os requisitos, tem-se o direito subjetivo ao benefício previdenciário da pensão por morte. Então, vocês estão percebendo que quando a gente lê uma sentença, a gente acaba aprimorando o conhecimento, tá? Aprimorando a interpretação, e eu estou mostrando duas sentenças de duas varas federais que, tratando o mesmo tema, e com fundamentações, elementos um pouco diferentes até para qualificar aqui o nosso estudo, tá? Revela pontuar que, conforme o artigo 26, inciso 1º da Lei 8.213, o referido benefício independe de carência, tá? Então, olha aqui, é um outro ponto que nós já tratamos, tá? Embora a sua duração possa variar para cônjuge ou companheiro de acordo com o recolhimento ou não de 18 ou mais contribuições, exatamente o que nós estávamos estudando, consoante o disposto no artigo 77, inciso 5º, a linha B da Lei 8.213, tá? Quanto à condição de dependente para fins previdenciários, está aqui o artigo 16 que nós estudamos, tá? Cópia literal. Qualquer dependente como tal previsto na legislação previdenciária, pode valer-se de amplo espectro probatório. Então, vocês viram todas as provas que nós utilizamos, tá? E esse senhor aqui, num primeiro momento, a gente encontrou alguma dificuldade e depois a gente foi construindo e orientando ele para trazer as provas. Então, observem que há necessidade da prova no caso material, mas a gente tem aqui uma súmula, tá? Do próprio artigo, a súmula 18, a falta de prova material por si só não é óbice ao reconhecimento da dependência quando outros elementos o juiz possa aferi-la, tá? E essa é a dificuldade que a gente tem, né, para fazer com que o juiz analise, tá? Então, aqui, gente, tá? É uma situação também que nós estudamos, tá? Que perde o direito da pensão por morte, ou condenado por prática de crime, ademais, o divorciado ou separado judicialmente, ou de fato, só fará jus ao benefício concorrendo com os demais dependentes, caso comprove que auferia pensão, né, do falecido por ocasião do óbito, que é aquilo que a pessoa que recebe alimentos, tá? Aqui vai falar sobre o rateio,
que não é o caso, mas é importante que a gente estude, ó, no que se refere ao rateio do benefício, no caso de mais de um beneficiário, e também a cessação da pensão, a gente vai encontrar onde? Lá no artigo, né, 77, tá? No artigo 77, exatamente o que nós estudamos, aqui todo o artigo 77. Por outro lado, a manutenção da qualidade do pretenso instituidor da pensão tem previsão no artigo 15, que é a questão da qualidade segurada. Então, observe que eu estou mostrando os diferentes institutos que nós estudamos, e tem algumas varas, alguns juízes, que fazem apenas uma menção da situação como a gente viu anteriormente, e este aqui traz todos os detalhes, todos os artigos, e por isso que eu selecionei esses dois processos, tá? Esses dois processos. Assim, o período de graça, o que é o período? A manutenção, né, da qualidade segurada, ela permanece, né, por 12 ou 24 meses, tá? Então, aqui tem ele faz esta referência ao inciso 2, tá? Que é importante isso, tá? Assinalo que a jurisprudência pátria tem abrandado essa exigência de registro no órgão próprio, né, de comprovação, que você, pela própria CTPS, pode provar, né, que você está desempregado, tá? Então, tem aqui algumas situações. Então, até agora, tá? Até agora, gente, é toda a fundamentação legal, tá? Doutrinária, legal, basicamente, salientes que não será concedida a pensão aos dependentes do instituidor que falecer após a perda da qualidade segurada. Então, a qualidade segurada é um dos requisitos, assim, importante. Então, o instituidor, ele precisa ter qualidade segurada, tá? Que é o vínculo, tá? Então, vamos ver aqui como eles fizeram todas as considerações, aqui o juízo fez, e agora ele passa para a análise do caso concreto, tá? Então, ó, feita essas considerações, passo a analisar o caso concreto. Óbito do instituidor. O óbito da pretensa instituidora do benefício ocorreu em 14/2/2018, então observem que este processo, a pessoa já está recebendo o benefício, mas os atrasados ela ainda não recebeu, o INSS ainda, né, não passou dinheiro para a justiça, tá? O que foi comprovado no evento 1, evento 1 foi quando que a gente fez a distribuição do processo. Qualidade do segurado do instituidor, tá? Então, primeiro, o óbito, que é a contingência, tá? Então, lembram, é a contingência à morte, tá? Que gera a questão da pensão por morte. Qualidade de segurado. Não há controvérsia nos autos sobre a qualidade dessegurada da instituidora e o recolhimento de mais de 18 contribuições por força do recebimento de aposentadoria por idade. Ela recebia aposentadoria por idade, então não tem discussão. Qualidade de dependente da parte autora, tá? Então, a condição de dependente do autor é controvertida, tá? O benefício restou indeferido administrativamente, porque não que não reconhecida sua situação de dependente, companheiro da decujus, tá? Então, foi o que exatamente a resposta que o INSS deu, tá? Todavia, os elementos probatórios coligidos aos autos denotam situação distinta. Então, estão percebendo? Embora a gente tenha uma negativa, e é esse o nosso trabalho na condição de advogados, você recebe uma resposta negativa, o que você vai fazer? Você vai encontrar e buscar os elementos para dizer o seguinte, não, a pessoa tem direito. E esse é o nosso trabalho na condição de advogado previdenciarista, tá?
Inicialmente, cumpre pontuar que a união estável assemelha-se a um casamento de fato e deve indicar uma comunhão devida e de interesses, reclamando não apenas publicidade e estabilidade, mas, sobretudo, um nítido caráter familiar evidenciado pelo affectio maritalis, né, com âmbito de constituir família. Exatamente, aqui não citou o artigo 1723 do Código Civil, mas, né, toda uma fundamentação mais doutrinária. Não basta o simples relacionamento amoroso e a própria coabitação, tá? E daí aqui tem várias jurisprudências, né, em relação àquilo. Daí agora ele vai dizer o que na questão dos autos, né? No caso dos autos, constato que estão presentes os requisitos aptos a configurar a união estável entre o autor e a instituidora, que foi um dos requisitos. Então, de todos os requisitos, tá? Que em relação a este benefício, o que foi pontuado que o INSS não considerou foi exatamente o quê? A situação de dependência, tá? Configurar, no caso, né, entre o autor e a instituidora falecida. Com efeito, a prova documental acostada aos autos comprova a união estável entre o requerente e a segurada instituidora por mais de 2 anos antes do falecimento, tá? Vamos ver. Certidão de óbito declarada pelo autor e mencionando o relacionamento de união estável com a instituidora falecida, tá? Então, a gente tem a certidão de óbito, tá? Documentos pessoais da segurada em posse do requerente, tá? A exemplo da CTPS, identidade, título de eleitor, cartões do Banco Bradesco, Transurb. Então, foi o que vocês estão percebendo que nesta situação aqui, a gente tinha uma dificuldade enorme de documentos, porque este senhor e esta senhora, eles trabalhavam, eles são caseiros, né, num sítio de um empresário, tá? E daí, pá, o que a gente precisava? E às vezes as pessoas não têm muitos documentos. Então, aqui a gente foi, né, apontando documentos e situações, ó. Contrato de concessão destinada à inumação dos restos mortais, tá? Tendo como contratante o demandante. E o carnê do pagamento também em nome dele. Então, por exemplo, quando você não tem algumas situações anteriores, você precisa juntar o que você tem, que foi o que a gente fez aqui, tá? Vamos lá. Ficha cadastral crediária em nome do autor, declarando a falecida como sua esposa. Então, estão percebendo que aqui a gente vasculhou as situações, tá? Documento médico do hospital, tá? A instituição em que esteve internada a instituidora, declarando que o paciente foi trazida por cuidadora, que refere que a mesma não tem filhos ou familiares, além do marido, tá? Um senhor idoso, sem condições de acompanhá-la, tá? Então, o que a gente olhou, analisou todos os documentos e a gente viu que ali constava esta informação, tá? Soma-se a isso a prova testemunhal produzida em audiência de instrução, a qual foi uníssona quanto à relação de convivência pública contínua e duradoura entre o demandante e a assegurada falecida, tá? Consubstanciada, né, na apresentação do casal perante a sociedade como marido e mulher. Registre-se que todos os depoimentos foram convergentes quanto à relação de união estável, ora discutida. Neste contexto, deve ser reconhecida a situação de companheiro, né, e a condição de dependente da segurada falecida, nos termos do artigo, no inciso 1º, artigo 16, sendo presumida sua dependência econômica nos termos do parágrafo 4º do aludido dispositivo legal, tá? Então, observe que aqui, neste contexto, a parte autora tem direito à pensão por morte,
a contar do óbito da instituidora, 14 de 2 de 2018, uma vez que o requerido benefício no prazo previsto no artigo 74. Então, observe que tudo aquilo que nós estudamos, pensão vitalícia, também, considerando que a segurada era aposentada e que o relacionamento autor e assegurado teve duração de mais de 2 anos, e considerando ainda que o demandante tinha 72 anos por ocasião do óbito da instituidora, a pensão será vitalícia. Então, todas as situações que nós vimos, tá? A questão da tutela tá ok, dos 20 dias, tá? Então, aqui, né, tem todas as situações apontadas, né, e que nós estudamos, tá, gente? Eu agora abro para perguntas, dúvidas, né, que vocês têm, porque lembram quando eu falei para vocês que a gente agora, nessa segunda parte do semestre, a gente vai estudar os benefícios e mostrar para vocês, principalmente, como é que a gente comprova, como é que a gente faz, o que que a gente vai lutar. E este aqui, eu tinha, assim, uma situação que eu precisava mostrar, porque vocês não imaginem as dificuldades que nós tivemos, assim, de orientar, que vinha o patrão dele no escritório para a gente orientar, porque ele tem alguma dificuldade de compreensão, né, para ele ajudar a uma pessoa que trabalhava na casa, para ir lá ver documentos, etc. E é uma situação que a gente conseguiu provar exatamente a realidade que eles viviam, que eram de marido e mulher, tá? Então, eu não sei, agora eu abro ali, porque vocês ficaram tão quietos e eu falei tanto, né, para que vocês possam perguntar, apontar, né, se tem dúvidas. Mestre, eu mandei por e-mail ali uma tabelinha. Eu até tinha feito uma, eu vi que eu errei e mandei ela em seguida, segunda. Daquele exemplo lá dos. Era de 4.500, né? Acho que era 4.500. Estou atualizando aqui para ver. Ah, tá. Deixa eu compartilhar aqui para mostrar na gravação também. Eu não sei, deve estar certo. Dá uma olhada ali se eu entendi o texto. Ah. Muito bem, Paulo. Você pode explicar, te passo direito a palavra, justamente porque você montou a planilha, tá? Então, qual é o salário que você considerou dele? 4.500, não é isso? Era 4.500? Exatamente, 4.500, tá? É que os intertis, quer dizer, até um salário mínimo é 100%, né? Exatamente. Então, ele começa a progressão a partir de entre 1 e 2. Como os intervalos são iguais, é sempre de um salário mínimo, o que vai variar são os percentuais. Então, essa tabelinha é uma tabelinha fácil, porque se você tem entre 2, eu não fiz ela para montar, para usar para qualquer situação. Eu fiz específica para esse exemplo, né? Porque eu já fui direto. Perfeito. E aí você tem cada faixa os percentuais que vão se acumulando, né? Então, é 1.045 mais 627 devido aos 60% entre 1 e 2, 40 entre 2 e 3, 20 entre 3 e 4 e 10% acima de 4. Perfeito, Paulo, parabéns. Eu te invejo assim, nessa tua praticidade que tu tem de engenheiro, assim, de montar as planilhas e trabalhar no Excel, né? Isso é fantástico, né? Na questão dos cálculos, né? E a gente precisa muito. Parabéns, meus cumprimentos aí pela planilha. Tá, gente? Então, vocês entenderam
que aqui, ó, o que diz vamos lá para a lei, tá? E para que vocês vejam como é o artigo. Deixa eu só ver se eu peguei. Não, não, é aqui o 24, tá? É aqui o 24, tá? Então, o Paulo montou exatamente na situação que está aqui, ó. 60% no valor que exceder a um salário mínimo, até o limite de 2, tá? Então, observem aqui, tá? 60%, tá? Tá aqui o valor, e daí por isso da soma, aqui é sempre a soma do anterior com o cálculo da linha, né, Paulo? Sim, o acumulado Tá? ali vai acumulando, isso. Exatamente, vai acumulando. Então, aqui depois 40%, a gente volta aqui, ó, tá? Deste valor aqui, ó, né? Então, de 2.091 até 3.145, tá? É 40%, tá? Que é sempre o valor do salário mínimo, né? Que eles vão trabalhando. Então, o que a gente tem aqui? Mais 418. Então, vai somando e acumulando este valor. Aqui tem. E daí, depois 20%, depois 10%. Olha aqui, um salário que antes a pessoa poderia receber 4.500, agora ela vai receber quanto? 2.331, tá? Então, são essas modificações, né, que foram acontecendo e que reduziram valores, né, de benefícios, como a gente apontou em alguma outra situação e discussão que a gente fez, tá? Mas parabéns, Paulo, tá? Aliás, eu não abri para que a turma perguntasse se tem alguma dúvida ou mais alguma explicação do Paulo em relação à planilha, tá? Como é que ficou o conteúdo da pensão por morte para vocês, gente? Que dúvidas que vocês ficaram aí? Para mim ficou bem claro. Bem didático. Ok, deixa eu ver se tem alguma coisa escrita aqui. Tá, o Paulo escreveu, tá ok, tá. Tainá, quer falar alguma coisa? Não, queria falar, fazer as palavras de Paulo as minhas também. Ficou bem, bem didático, bem claro. Muito Bem bem, fácil de tá. acompanhar pelo material ali. O que eu vou fazer? Agora, nós, em cada aula, também já tem uma atividade avaliativa, tá? Que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Eu só acho que hoje eu não vou conseguir, que eu tenho que revisar uns pontos ainda que eu não finalizei, tá? Em cada aula, agora, a avaliação da nossa parte aqui de grau avaliação 2, em cada aula, em cada benefício, vocês têm um exercício que é justamente para quê? Para colocar em prática, tá? Então, vocês vão ter agora em cada aula um exercício, que é um exercício prático profissional, que é justamente, eu não assisti a aula. Tá. Ok, eu vou ter que assistir, porque eu vou ter que responder, porque eu vou ter que dar conta daquele exercício, tá? Então, é justamente para que vocês possam vivenciar, em termos práticos, o direito previdenciário, tá bem, gente? Não sei se vocês concordam, tá? Se também discordarem, não há nenhum problema, tá? Vão ter que fazer igual, tá? O Paulo tá falando com o microfone desligado. Já postou já o exercício, não? Não, eu tenho que revisar uns pontos ali, umas situações dele que eu identifiquei há pouco que Só tinha. não pode ser uma coisa muito extensa, né? Bem. Não, mas são coisas bem Falo porque, tranquilas. sabe por quê, mestre? A gente está, eu, pelo menos, estou com 8 cadeiras e mais TCC, né? Meu E aí, Deus. se for muita coisa Não, demorada, é muito, é, são situações bem tranquilas, tá, gente? é. Eu imagino 8 cadeiras, tá? Tem umas eletivas aí que eu tive que fazer, inclusive uma até boa, interessante, que é trabalhista com previdenciário, né? É um reforço. Então, É um tá, reforço.
porque tu não estuda aqui, tu aprofunda lá. Então, né? E pode comparar as duas situações, né? Sim. Muito bem. Então, tá, gente. Perfeito. Então, eu agora, neste final de semana, também vou ler as avaliações de vocês ali, as atividades. Então, até a semana que vem, todas as notas estarão postadas, tá bem, gente? Tá? Então, se cuidem, tá? Boa semana para vocês. Um feliz Dia das Crianças para todo mundo, né? Que na segunda-feira, o nosso ser criança, tá, gente? Perfeito. Então, tá, porque sábado eu não encontro o Paulo e a Maria, que normalmente nós encontramos, tá? Não vai ter aula sábado? Não, sábado não temos, tá? Tá lá no calendário. Bom, tem problema não, porque fica para o outro, então. Eu fiz uma